gosto na Bíblia é a passagem do bom samaritano. Porque Jesus ele vai quebrar muitos e muitos paradigmas, muita religiosidade. Obrigado, nunca sai. Vou ter que fazer uma fome só para falar essa palavra. Porque o que Jesus, quando ele conta essa parábola do bom samaritano, ele usa as duas figuras mais importantes no judaísmo, que são o sacerdote e o levita. E quando a gente olha para a nossa realidade, a realidade de hoje, a realidade que vivemos, século 21, 2021, dia 19 de outubro, a gente consegue ver isso hoje em dia. Crentes, não vou nem dar cargos eclesiásticos, cristãos que não amam o próximo, cristão que se diz ser imitador de Cristo, prega o amor e quando precisa praticar o amor, faz igual o sacerdote, faz igual o levita, passa direto. E muitas das vezes é isso que acontece de fato. É triste, mas é a realidade. É pesado, é a realidade. É ruim falar isso, porque eu sou cristão, você é cristão. E tem uma pessoa que eu vejo os status dela, e ela é anticristã. Deve ser anticristã. Ela só posta no status coisas falando mal de cristão. Mas, todavia, a maioria das coisas que ela posta tem um pingo de verdade. Não são todos, claro que não podemos generalizar, não é o 100%, mas tem um montão que não ama o próximo, tem um montão que é religioso. Eu vou escrever para eu ficar olhando na hora de falar. Religioso. Tem um montão que aponta o teu pecado tendo pecado também. É só porque eu pratico um pecado diferente, eu aponto o teu. Talvez o meu está encoberto, o teu está à mostra, então eu aponto o teu de vez de apontar para mim mesmo. Então isso é muito triste para a nossa realidade. E é o que vamos falar um pouco sobre o amor. É amar o próximo como a nós mesmos. Deus, Jesus, ele fala que nós não devemos julgar. Não sou eu o julgador, não sou eu o salvador da pátria, não sou eu que vou salvar uma alma, isso é Jesus. Qual é o nosso dever? Quem sabe me responder? Qual é o nosso dever aqui na terra? Pregar o Evangelho. Obrigado. Pregar o Evangelho. Nosso trabalho aqui não é acusar, não é apontar, não é bater o martelo julgando alguém. O nosso trabalho é evangelizar, é pregar o Evangelho. Então, pare de julgar, julgue um pouco menos. Julgue menos, tente lutar para julgar. Porque nós, não adianta, nascemos numa sociedade que nos ensinou a julgar desde criança, a ser preconceituoso desde criança. Mas quando conhecemos Jesus, a gente tem que quebrar as matrizes que criaram em nós. Criaram em nós. Meu pai, por exemplo, ele não aceitava, ele não gostava, não que ele aceitasse, ele não gostava que a gente usasse boné. Só tem eu de homem, não gostava, porque ele aprendeu que não tem que usar boné. O homem foi feito para estar com a cabeça descoberta. E, gente, não tem nada a ver você usar ou não usar boné. Cada um que gosta se usa ou não. Mas ele aprendeu isso a vida dele toda. E me ensinou a vida toda isso. E talvez, eu estou dizendo uma coisa bem supérflua, tá, gente? Porque tem coisas piores. Mas só para que a gente possa entender. Se eu levo isso a minha vida toda e levo a risco, eu não devo usar boné. Quando eu crescer, quando eu me tornar adulto, o que eu vou julgar? Se alguém aparecer de boné. Está errado. Homem não deve usar boné. Homem não deve usar rosa. Coitado. Meu pai. Coitado do meu pai, eu uso rosa. Mas ele aprendeu isso, foi a criação dele, foi a cultura dele. E nós temos também a cultura que nos ensinaram, uma cultura religiosa. Saiu, graças a Deus. Nos ensinaram a ser religioso, nos ensinaram um sistema
sistema, vocês têm que ser assim, tem que ser desse jeito não pode, só pode desse jeito, mas ninguém nunca explicou ou falou de fato se pode ou não pode, ensinou. Por quê? Uma coisa difícil é melhor proibir. E nessa passagem do bom samaritano, Jesus mostra que o que não pode, o que foi ensinado na cultura, o samaritano não pode se falar com o judeu, o samaritano não pode chegar perto do judeu, o samaritano não pode ter amor por judeu, o judeu não pode ter amor pelo samaritano. E ele nessa passagem ele quebra todas as culturas que foram ensinadas. Não, ele quebrando toda a religiosidade, ele foi até o chão e ajudou o judeu. Então tem hora que a gente deixa pessoas morrerem por causa da nossa religiosidade, por causa de olharmos para nós e aquela pessoa ali está passando esse vento porque ela quis, e daí se ela quis ou não, não é o teu papel de falar se ela está certa ou se ela está errada. O teu papel é estender a mão, se possível, se você conseguir, estenda a mão, se não, ore ao Senhor. Então perceba nesse louvor e nessa passagem que a gente precisa amar mais, tá bom? Então vamos começar a aula. Nós paramos, a gente vai falar só de 2 tópicos, pretendo terminar a aula cedo hoje. Então vamos lá, como eu falei, não vamos entrar no capítulo 10, apesar de estar pronto, então vamos entrar. Paulo recusou o suporte financeiro por amor aos pecadores. Então abra aí todo mundo comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 19, até o versículo 23. Por favor. Enquanto vocês abrem. Ué? Parei de passar os lados. Voltou a passar. Acharam? 1 Coríntios. Quem pode ler para mim o 19, versículo 19, no versículo 20, por favor? Pode ler? Pode. Amém. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Pode ler para mim até os 24. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correr de tal maneira que alcanceis. Obrigado. Então, olhando a revistinha de vocês, Paulo não estava preso por ninguém, mas voluntariamente ele se fez escravo de todos. Com que propósito? A fim de ganhar o maior número possível de almas, livre de todos os homens e ainda servo de todos os homens. Porque ele era livre, ele estava capacitado a servir aos outros e renunciar aos próprios direitos por amor a ele. E, gente, isso é muito forte. Não sei se vocês lembram, mas um dia eu dei um exemplo aqui do pai e do filho, né? Se um filho pequenininho ali de 3 anos chamar o pai para brincar de lutinha, e se o pai levasse a sério, com apenas um soco ele acabava com a brincadeira, né? Podia até levar a óbito a criança dependendo do soco. Mas o que acontece nessas coisas? O pai se ajoelha, o filho dá um soco, o pai cai, fingindo que está desmaiado, fingindo que está acabado, fingindo que está derrotado, cai lá morto, estabacado, e o filho acha que é o vencedor maioral. Isso é muito interessante, porque só quem é forte se faz de fraco para que o outro possa se sentir forte.
E isso é, gente, isso é muito forte, isso. Quando a gente consegue entender que eu sou forte, eu consigo me fazer fraco para que outra pessoa se sinta forte. Quando eu entendo que eu sou livre, eu consigo me fazer servo para outra pessoa. Gente, um romano, como Paulo era, Paulo ele era tanto judeu como romano, judeu como grego, você vai ver, romano, você vai ver que os romanos, eles eram livres. Se você estudar a história, o romano sempre foi um homem livre. Imagine Paulo, que nasceu nessa cultura, aprendendo aos pés de Gamaliel, aprendendo toda a cultura judaica, toda a cultura romana, ele se fazia de escravo mesmo, ele tendo a certeza de que ele era um homem livre por lei, porque ele era romano, e livre em Cristo Jesus. Ele se fazia servo, e com o maior propósito de todos, salvar alguém, salvar o maior número de pessoas. E gente, eu fiquei pensando, quantas vezes eu vejo alguns vídeos e eu vejo que a nossa geração é uma geração que fala muito do amor a si mesmo, amor a si próprio. E eu concordo, eu tenho que me amar, você tem que se amar, você tem que se cuidar, eu tenho que me cuidar. Mas o Evangelho nunca foi o por mim, nunca foi o pra mim, sempre foi o pra vocês. E você nunca foi o pra você, sempre foi para os outros. O Evangelho nunca é para mim, é para alguém. Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver José sofreu para salvar quem? Os outros. Não sofreu só para ele. Daniel foi para a cova dos leões. E depois o que aconteceu na cova dos leões quando ele saiu da cova dos leões? Foi criado um decreto para adorar um Deus de Daniel. Jesus sofreu na terra, sofreu por ele? Não, sofreu por nós. Paulo, ele chega a dizer que ele carrega consigo as marcas de Cristo. Ele sofreu para ele? Não, ele sofreu para os outros. Então perceba que o Evangelho, acima de eu amar a mim mesmo, é amar o outro, amar o próximo. É estar disposto a me fazer servo para salvar a Java, é estar disposto a me fazer escravo para salvar a missionária Nilza, é estar disposto a me fazer sofredor para salvar o diácono Felipe, é estar disposto para te salvar também, Michele, é estar disposto, é sempre ela, né? Ela matou o de salvação, né? É estar disposto, gente, a sofrer para salvar alguém. Isso é o Evangelho. Paulo ele fala, eu me fiz fraco, eu me fiz escravo, eu me fiz servo para conseguir ganhar almas para Jesus. E aí eu olho para a nossa geração. A nossa geração é a geração que se faz forte para tirar alguém da presença, para não fazer alguém entrar. É a geração que não dá o braço a torcer, se possível briga. Se a opinião do diácono é diferente da minha, eu mato o diácono, porque a minha opinião tem que prevalecer. Uma geração que briga por altar, uma geração que briga por microfone, enquanto pessoas que de fato precisam estão crescendo. Pessoas que de fato precisam que se faça fraco para ser ganhada, pessoas que precisam que sinta a dor, a gente não faz. Eu não consigo mais sentir a dor da missionária Java, porque eu estou preocupado comigo mesmo apenas. Eu não consigo sentir a dor da missionária Sara, porque eu estou preocupado com as minhas dores. Eu estou preocupado com meus problemas. Eu estou preocupado com as minhas aflições, com a minha falta de dinheiro, com a minha falta de emprego, com a minha falta de curso, com a minha falta de alguma coisa. Aí eu fico preocupado apenas comigo e deixo outras pessoas morrerem. Eu não estou dizendo aqui que você não tem que se preocupar com você. Claro que você tem. Até porque você tem que amar alguém como você se ama. Então você precisa se amar para amar alguém. Mas você não pode se exaltar tanto. Não pode ser só você. Não pode ser só o seu umbigo. Não pode ser só eu. E o outro? E a dor do outro? Sabe?
a gente vive tempos que pessoas que eu tenho um pé atrás com um tipo de pessoas que são assim, que são pessoas que a dor dela é maior do que a de todo mundo, a prova dela é maior do que todo mundo. Gente, isso me dá um nervoso, me dá um nervoso. Eu até acredito que possa ser, talvez a dor da missionária Nilza pode ser até maior que a minha dor, mas me dá um nervoso se a pessoa ficar falando, quer trocar de prova comigo? Quer passar a minha aflição? Quer sofrer o que eu sofro? Gente, me dá um nervoso, porque será que ela vai aguentar o que eu sofro? Será que ela... E também as pessoas veem só um momento, né? Eu gosto disso, porque vamos supor, vou dar uma missionária Sara, ficou rica amanhã, hoje não, amanhã a senhora ganhou milhões, sabe? Ganhou milhões, tem dinheiro para comprar carro, moto, lancha, sair todo final de semana se quiser, tá rica, mas toda essa riqueza veio de um fruto do seu trabalho. Você se dedicou lá, não foi a empresa, fez a empresa crescer, a empresa deu certo, ficou rica com a empresa, tá rica. Aí vem eu, que não estudei, que não lutei para criar uma empresa, porque até para criar uma empresa tem que estudar, não tem? Porque trabalho, tem que, né? Não sei porque eu nunca trabalhei assim, mas tem que, né? Estudar. Então, eu não estudei, eu não me dediquei para nada, não liguei. Aí, eu estou passando uma prova, fiquei desempregado, não consigo emprego. Aí eu chego com o pastor e falo, adorar Jesus assim é mole. Tem dinheiro para comprar carro, tem dinheiro, não falta comida, não falta bebida, é mole adorar assim Jesus. Até eu adoraria. Mas por que não falou isso quando ela estava lá sofrendo? Quando ela estava lá chorando? Quando ela estava lá orando? Quando ela estava lá estudando? Se dedicando para alcançar a riqueza que ela queria, tanto quis, tanto lutou e conseguiu. Por quê? Porque as pessoas só olham momentos. E essas pessoas são as pessoas que eu dou um passo para trás. Eu prego Jesus para ela, mas não são pessoas que eu quero conviver. A gente pode ter esse direito de escolha. Tem pessoas que não é para andar do nosso lado, gente. Gente, tem pessoa que é medíocre, acho que talvez seja o melhor nome a se dar. E dentro do Evangelho tem. A pessoa, na prova, a prova dela é pior que a tua. E a tua bênção não vale tanto a pena assim, né? Não vê se você não conhece pessoas que são assim. Pô, machuquei o joelho. Aí a pessoa, só machucou o joelho? Eu machuquei, fiz cirurgia, bati o outro, quebrei o pé andando de cadeira de roda. Vê se a pessoa na prova tá sempre pior que você. Aí tu fala, pô, tava estudando. Pra que estudar? Estudar não vai levar ninguém a nada. Tu não vê não o YouTube lá ganhar 1 milhão por mês? O cara se dedica pra isso. Gente, criar conteúdo é difícil pra caramba. Fazer as pessoas te seguirem, te curtirem, te apoiarem, também é difícil. É porque as pessoas gostam de o meu é mais difícil que o seu. Vou dar um exemplo da missionária Java. Java faz balé. Eu faço faculdade de Direito. Qual é o mais importante para vocês? Faculdade de Direito. Errado! Eu gosto da Alexandre que a Alexandre me responde, mas eu gosto. Errado! Não existe qual é o mais importante. O mais importante para ela é o balé. O mais importante para mim é a faculdade de Direito. O dela não é menor do que o meu, porque o meu é um curso superior. Ou o meu não é, ou o dela não é maior que o meu, porque o dela é uma escola de dança. Não é. Cada um tem a sua proporção. Qual é a profissão mais importante? O médico ou o gari? Nenhum dos dois pararam de trabalhar na pandemia. Sem os médicos, um montão de gente morria. Mas sem os garis para limpar os hospitais, um montão de gente também ia morrer. Doença, bactérias, lixo, passar álcool nas coisas, talvez o contágio de Covid seria muito maior se os garis não estivessem lá passando álcool. Alguém bota a mão no ferro, o gari passa álcool, e alguém pisa no chão, o gari passa o pano, e não ia
acontecer, cada um tem o seu nível de importância, mas nos ensinaram que um é melhor que o outro, que um é maior do que o outro. Isso aprendemos, não é culpa sua, não é culpa minha, não é culpa de vocês. Criaram no nosso sistema que tem gente que é mais importante do que o outro, que tem profissão que é mais importante do que a outra, que tem cursos que são melhores que o outro, que tem empregos melhores do que o outro, e não tem. Cada um tem a sua importância, cada um tem a sua autonomia, cada um tem o seu valor. E a gente tem que criar isso na nossa mente. Eu não sou maior do que a Jabla porque faço um nível superior, até porque acho que Bill Gates não tinha nível superior quando ele ficou rico, se não me engano. Mas tudo bem, ele passou na Harvard, ele era muito inteligente, não sei se se pronuncia, ele é muito inteligente. Então, conclusão, mas cada um tem o seu nível de inteligência. Tem um garoto de 13 anos que ganha, acho que 1 milhão por ano, não, 16 milhões por ano no YouTube, fora do normal, mas o garoto se dedica àquilo e dá certo. E vai eu tentar, coitado de mim, não vou chegar nem sem mil, por quê? Porque eu não consigo criar o conteúdo que o garoto consegue. Cada um tem o seu dom, cada um tem a sua prática, cada um se dedica àquilo que acha que vai dar certo. Então a gente precisa ter essa visão, precisa amar o próximo sem olhar a quem. Eu preciso me fazer fraco para ganhar os fracos. Eu preciso parar de ser medíocre. Porque quando nós somos medíocres, a nossa geração não, mas nós não conseguimos enxergar a dor do outro. Porque a nossa dor é sempre maior. Nós não conseguimos nos alegrar com a alegria dos outros. Porque a alegria dos outros não nos contagia porque ele está vencendo e eu não. E não existe isso. Até porque no Evangelho fala que todos somos mais do que vencedores. E aí um irmão que não consegue ficar alegre com a vitória do outro, isso não entra na minha cabeça. Como? Diácono Felipe chegar aqui amanhã de Mercedes-Benz. Caraca, Diácono, eu vou pra praia contigo. Vou pra praia, chega de Mercedes-Benz aqui. Aqui, ó. Um bombonzinho aqui pra cá, óculos escuros. Chega aqui na igreja, parou. Eu não me alegrar com a vitória que ele teve. Gabriel chegou de 400. Eu falei, nossa senhora, esse menino vai voar. Eu não me alegrar com a vitória dele, gente. Que evangelho é esse? Eu tenho inveja porque ele conquistou algo. Eu tenho inveja porque alguém está conquistando, alguém está conseguindo ir para frente. Somos pessoas medíocres muitas das vezes. O pior de tudo é quando é familiar, quando é amigo. Quando é amigo, então, gente que andou contigo, gente que anda contigo, gente que você ajudou, gente que te ajudou, e quando você consegue conquistar, a pessoa fala, te trai, te apunhala, fala mal de tu nas costas. E aí, o que eu quero falar sobre isso? Qual é o nosso caráter quando damos de cara com essas pessoas? Qual é o nosso caráter quando nós damos de frente com essas pessoas? Porque muitas das vezes nós somos essas pessoas também. Nós muitas das vezes somos medíocres com alguém, somos soberbos com alguém. Muitas das vezes somos, talvez nem sempre, alguns menos possível, mas ainda tem alguma coisa que precisa mudar. Mas vamos fingir que todo mundo aqui é santo. Vamos fingir que ninguém é medíocre com ninguém. Como é o nosso caráter com essas pessoas? Nós conseguimos nos fazer fracos para salvar elas? Nós conseguimos nos fazer humildes, mesmo com a soberba e a mediocridade delas, pregar o Evangelho para elas e falar que Jesus muda, transforma? Conseguimos fazer igual Jesus, abraçar e chamar de amigo? Como é o nosso papel, gente, como cristão, é salvar almas? E como eu vou salvar almas se eu não consigo pregar para quem me persegue, pregar para quem quer ver o meu mal, pregar para quem quer me humilhar, falar que Jesus ama e falar que eu também te amo, Jesus? Não estou dizendo que você tem que andar com a pessoa, claro que não.
Que aí é burrice. Se ele vou, Jabra vai me trair. Eu vou ficar andando com ela. Minha amiga, vem. Isso é maluquice. Se ela me traiu, ou se ela já me traiu, se eu tenho certeza que ela vai me trair, eu vou amar ela, mas ó, você na sua casa, eu na minha. Mas nós temos que ser cristão acima de tudo. E ser cristão é ser igual a Cristo. Hoje em dia, muitas das vezes banalizam o cristão, porque por nossa culpa. Por nossa culpa. Porque fazemos um monte de coisa errada. E aí as pessoas banalizam o cristão. Mas quando a gente pega o significado de cristão, não deveria ser banalizado. Porque ser cristão é ser igual a Jesus. Então se banalizam o cristão, é porque nós como cristãos também estamos banalizando muitas das vezes. E aí nós estamos banalizando a Cristo. E a gente está falando que nós não somos iguais. Somos diferentes. Então o que eu quero trazer para vocês a partir de hoje, acho que daqui até o final de 1 Coríntios, vamos falar sobre amor. Eu quero que vocês entendam isso, gente. Temos que parar de ser religiosos. Temos que quebrar matrizes. Temos que quebrar esses paradigmas que falam que você não pode amar o próximo, seu próximo é só quem está dentro da igreja, e não é. Quando Jesus fala o próximo, ele está falando do macumbeiro, do feiticeiro, daquele que te persegue, do homossexual e de todas as outras religiões que tem, e de todos os gêneros que as pessoas criaram, e tudo que foi feito no mundo você tem que amar. Não estou dizendo que você tem que concordar com o pecado ou não, você tem que amar a pessoa e pregar Jesus à pessoa. E o que eu mais acho interessante de Paulo é que o que menos acontece conosco é que o que ele falava, ele via. As pessoas conseguiam ver Cristo em Paulo. As pessoas conseguiam ver o amor em Paulo. As pessoas conseguiam ver o amor em Jesus. As pessoas conseguiam ver que o discurso de Jesus condizia com a forma de viver. E o que mais acontece, acho que é por isso banalizam tantos crentes de hoje em dia, é que a maioria dos nossos discursos, a maioria das nossas aulas, da pessoa que está dando, Adriel, que me fala, talvez muitas das vezes o meu discurso não condiz com a vida que eu vivo. E aí o que acontece? Banaliza o evangelho. Diminui o cristianismo. Por minha culpa. Só por mim. Por eu falar que eu tenho que amar. E quando eu sair da igreja, eu não amo ninguém. Eu até xingo se for possível. Sai daqui, seu gadareno. Mas a gente tem que ter isso em mente, gente. Quem eu estou sendo? Que amor eu estou levando? Quem eu estou pregando? Eu consigo me fazer servo? Eu consigo me fazer pequeno? Quantas pessoas tem no teu trabalho para você salvar? Quantas pessoas tem no teu curso para você salvar? Quantas pessoas tem na sua escola para você salvar? E quantas pessoas no seu trabalho, no seu curso, na sua escola, ou qualquer outro lugar que você esteja, consegue ver que você é diferente, consegue ver que você é cristão, consegue ver Cristo em você? Quantas vezes a sua palavra, a sua fala, o seu discurso tem autoridade? E é isso que eu fico muitas das vezes pensando. Por que nós que temos a certeza que adoramos um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, um Deus que salva, um Deus que abre mar, um Deus que fecha mar, um Deus que faz o terremoto acontecer e as cadeias se abrem, um Deus que faz o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, o surdo ouvir, um Deus que faz alguém que tem a mão mirrada crescer, um Deus que do barro, da lama, do lodo, consegue fazer um olho e fazer a pessoa enxergar. Quando eu vou falar desse Deus, eu falo com dúvida. Quando eu vou orar, eu oro com dúvida.
Deus, será que o Senhor é capaz de fazer o meu milagre acontecer? Eu fico pensando, Deus mudou? E é isso que acontece, gente. Os nossos discursos, muitas das vezes, não têm veracidade. Por quê? Porque do jeito que falamos, parece que não existe. Eu acho que Deus faz. Gente, Deus vai fazer na sua vida. Na hora da pregação não olha nem para a pessoa. Gente, Deus faz. É até triste ouvir isso. Aí, tu vai lá na internet, vai ver um YouTube, aí tu vê a pessoa pregando heresia. Gente, e a pessoa prega heresia com tanta convicção, com tanta vontade, que aquela heresia parece até que é verdadeira. E as pessoas que pregam a verdade, muitas das vezes pregam sem entusiasmo, sem vontade. E aí o que é verdade parece ser mentira. O que é verdade parece ser de fato que. Será que é? Aí vira um ponto de interrogação, de ver ser um ponto de exclamação. De ver você sair daqui com a certeza que Deus salva, você sai com a dúvida. Será que Deus salva? Será que Jesus é o Messias? Tudo por culpa de quem? A pessoa que está aqui na frente falando sem uma convicção. Você tem que acreditar. Tem uma história, não sei se é verdade, o vídeo que vamos ver vai falar sobre isso, mas tem uma história que um pregador chega no estádio e aí o estádio está cheio e ele vai pregar. E passa um cara correndo para chegar nesse estádio, para ouvir o pregador pregar. E ele está correndo, indo, aí tem um cara, está indo para onde correndo assim, tão rápido? Eu vou ver o pregador pregar. Ele, mas você não acredita, você é ateu. Aí, eu não acredito, mas ele acredita, e eu vou por ele. E isso é muito forte, gente. Tem gente que não acredita em Jesus, tem gente que você conhece que não tem Jesus como seu Salvador, talvez já ouviu falar, mas tem gente que vai querer ouvir Jesus, porque quando olha para você, tem a certeza que você acredita em algo superior, tem a certeza que você acredita que Jesus é o Messias, mesmo sem acreditar. Caramba, eu vou ouvir a Jágua falar, porque ela acredita no que ela fala. Ela fala de um jeito que eu vou lá ouvir essa mulher falar, porque eu posso não acreditar, mas eu acho que talvez seja verdade. Então a gente precisa ter isso, eu preciso ter essa vontade. Paulo, gente, acho que esse é um dos textos que fala sobre evangelismo e missões, que deveríamos estudar e aprender. Um problema é que eu não consigo chegar a outra pessoa, o problema é que eu não consigo pregar para o diácono, porque eu olho para o diácono com a minha dor e não olho com a dor dele. Já viu, gente? Isso é surreal. Eu quero evangelizar a Jágua com a minha dor e não com a dor dela. Então, se eu acho que a minha dor é maior do que a dor dela, eu não dou bola para ela, eu não dou ibope. Por que eu não dou ibope? Porque a dor dela é pouca. Ela só tomou uma facada, eu tomei 3 e estou de pé. Isso aí é criancice. Cresce, amadurece. Eu aguentei, não quer dizer que ela tem que aguentar. Eu posso ter sofrido sozinho, não quer dizer que ela tem que sofrer sozinha. Talvez ela precise de mim. Então você tem que entender isso. Jesus, na cruz, levando a cruz, ele precisou de alguém para levar a cruz para ele. Porque eu, mero mortal, não vou precisar. Porque você não vai precisar. Então para de olhar para as pessoas com a sua dor. Para de olhar para as pessoas com o teu sofrimento. Para de olhar para as pessoas com as suas experiências. Lembra da aula que eu dei aqui, eu mostrei lá do casal que troca óculos para poder ver o mundo do jeito dela, para ver do jeito dele? Está na hora de, quando a gente pregar, fazer a mesma coisa. Eu preciso olhar o mundo como a missionária Nilza está vendo.
Porque eu vejo de uma forma diferente. Talvez eu aguentei 10 tiros, que ela só tomou um, e tá lá se estribuchando. E eu olho para ela e falo, isso aí até um gatinho consegue. Isso aí eu levei quando eu tinha um mês só de crente. Tu tem 30 anos e tá aguentando um tirinho, uma facadinha. Ela não tem que ser igual eu não tenho que ser igual ela. Deus não quer. Se fosse assim, Deus ia criar todo mundo igual. Tu ia ser igual a missionária P, que a missionária P ia ser igual a missionária Sara, que a missionária Sara ia ser igual. Esqueci teu nome. Letícia, tô brincando. Que ia ser igual a Ana, que ia ser igual a Gabriel, que ia ser igual o Tati, que ia igual a ser Nilza, igual o Felipe, igual o Débora, ia ser todo mundo igual. Mas não é todo mundo igual. Deus criou gente diferente. A Jabra teve uma cultura quando foi criada. Eu tive outra. Sara teve outra. Débora teve outra. Raquel teve outra. Débora Martins teve outra. Gabriel teve outra. Thais teve outra. Cada um teve uma cultura diferente ensinada pelos nossos pais. E cada um desenvolveu. Talvez a Jabra seja diferente da missionária Nilza agora. Talvez quando criança, caramba, sua filha é igualzinha, pensa igual a você. Talvez hoje fala, caraca, sua filha não pensa igual a você. Por quê? Porque as pessoas desenvolvem e mudam. Eu não penso igual ao meu pai. Meu pai mudou muito, mas eu não penso igual a ele. Meu pai ainda tem uma cabeça muito fechada. Minha irmã, acho que eu não penso igual a ninguém na minha casa. Acho que o meu pensamento igual a minha irmã é um pouco mais parecido, mas a gente ainda tem muitas divergências. Eu já penso mais igual a minha mãe. Minha irmã, não, nem igual ao meu pai. Minha irmã é acho que a mente mais aberta lá de casa. Mas cada um tem uma cultura diferente que foi desenvolvendo. A gente tem que entender isso. Para eu conseguir salvar alguém, eu preciso olhar do jeito. Eu não estou dizendo que você tem que mudar a mensagem, a gente vai falar sobre isso. Estou dizendo que você tem que pregar só flor. Não estou dizendo isso. Mas eu preciso enxergar a dor da Jabra para eu poder ajudar ela com remédio. Porque de vez em quando a Jabra está sangrando, e de vez eu limpar o sangue para poder estancar, eu estou olhando para a testa dela, acho que estou com galinha aqui, e o sangue está escorrendo, mas eu não consigo enxergar. Por quê? Porque eu estou olhando outra coisa, eu estou olhando o que ela está falando, eu estou sofrendo, eu estou sangrando aqui, eu estou olhando pro rosto dela. Deixa eu te ajudar, deixa eu tentar botar um band-aid aí nesse galo que está na tua testa, e ela sangrando. Então a gente precisa ter essa visão. Eu preciso olhar para a dor do outro. Então vamos...